Manu nasceu dia 17 de julho de 2015, dia que nasceu uma mãe, um pai, uma parteira, uma doula, uma família. A flor nascer, fruto da vida, deu graças ao amor. A flor nascer, germinou, o fruto da vida deu graças ao amor. A flor nascer, germinou, o fruto da vida deu graças ao amor. E o beija-flor neste jardim pousou. E o beija-flor neste jardim pousou. Eu comecei a acompanhar partos em 2012. O primeiro parto que eu acompanhei foi um parto de uma amiga que pediu para eu estar no parto para levar a medicina da ayahuasca. E eu já tinha tido 3 partos meus e eu me lembro perfeitamente que quando acabou aquilo tudo, que eu desci para pegar o metrô, eu disse, nossa, acho que eu prefiro parir. Achei muito difícil acompanhar o parto, achei realmente um momento bem difícil, de uma entrega e de uma conexão para outra pessoa extremamente profunda e forte, da qual eu não sabia se tinha de fato, enfim, muitas dúvidas. Logo que eu iniciei minha trajetória, né, dentro da formação de parteria, na verdade, desde quando eu pari a minha primeira filha, eu sempre fui muito rodeada de gestantes, né? Muito procurada por gestantes e sempre oferecia livros e oferecia dicas e sempre, né, dava meu relato de parto. Esse sempre foi um movimento desde 98, quando eu parei a Júlia. Então, quando eu iniciei, na verdade, a formação porque eu já estava acompanhando partos, então eu achei que era prudente eu fazer um aprofundamento, né, naquilo. Comecei, então, a acompanhar os partos já nesse olhar, né, mais atento e mais como parteira. Eu acho muito bonito que a dona Francisquinha, ela diz assim, se uma pessoa disser para você que é você que vai pegar o bebê dela, é porque é. Quem vai pegar é quem vai parir que sabe. E foi exatamente isso que aconteceu, eu acho que desde a minha primeira vez. O podcast Sementes do Bem Nascer se propõe a partilhar as vivências que a coletiva Sopro de Vida acompanhou ao longo de sua trajetória e, através disso, trazer à tona assuntos relevantes que nos conectam à importância e os caminhos para o direito de bem nascer. Nesse primeiro episódio, a partir do relato de parto da Manu, sob as perspectivas de sua mãe, Doralice Odília, da parteira Cileia Biagioli e da doula Júlia Biagioli, vamos conhecer os nascimentos, em diversas faces, dessas mulheres. Eu conheci a Dora quando eu dei aula na escola livre e eu lembro que a Dora é uma menina muito tímida e que nunca tinha saído muito de casa, e no dia que ela foi prestar a formação, né, do teatro laboratório, que era o teatro de iniciantes, que eu ia ministrar o curso, deu uma chuva gigantesca e alagou e ela não conseguiu ir embora, que ela morava em Guarulhos, e eu a convidei para dormir na minha casa.
Foi assim que a gente se conheceu. E ela morava muito longe da Escola Livre era em Santo André. E com o passar do tempo eu a convidei para morar com a gente, para poder fazer 1 ano de teatro laboratório, que era a formação que ela estava fazendo. Então, assim, ela acompanhou e cuidou, ajudou a cuidar dos meus filhos, né? Uma relação muito de troca, muito profunda e muito bonita. E ela brincava e dançava muito com a gente, além de ajudar a minha mãe com a companhia de teatro e tudo mais. Como família de artistas, muita gente passou pela nossa casa e a Dora foi uma delas. Eu tenho uma lembrança muito forte da Dora cantando pra gente Elis Regina. Ela cantava muito aquela música. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Ixi, que coisa mais linda, o paninho começando a andar, e já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu lhe posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Zique-vira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. E é uma lembrança que eu tenho até hoje, assim. Foi um longo percurso de estudos, pesquisa, lugares, até reencontrar a Cileia, que na época era ajudante de parteira, e nos apresentou o cais do parto e seus fundamentos, que nos pareceu ser a maneira mais adequada, humana e carinhosa de receber nossa filha aqui neste mundo, e também de se parir. A partir desse momento, nós, juntamente com a Cileia, iniciamos a saga, que culminou no nascimento da menina mais resplandecente que já conheci. Quando a gente se viu, a gente teve muita conexão e com muita certeza. E ela falou pra mim, Cileia, eu queria que você pegasse minha bebê. E eu falei assim, eu não posso, porque eu ainda tô no início da minha trajetória, da minha caminhada. Então, eu acompanho uma parteira, eu vou falar com ela. E eu já tinha feito várias visitas para Dora, já estava bem conectada com ela, tinha indicado floral, ela estava se fortalecendo cada vez mais, ela frequentava as rodas que eu fazia presencial. Bom, a Ci acompanhou toda a nossa gestação. E quase até o fim nós não conhecemos a parteira, que só nos havia enviado o contrato dizendo suas condições e o quanto teríamos que pagar. Ela sempre estava muito ocupada, não podia comparecer. Então pensamos em mudar de parteira, mas aí em consideração a Cileia, que estava desde o início e que só poderia acompanhar aquela parteira em questão, continuamos com ela. Eu morava em Parelheiros, né? A Dora em Santo André e a parteira em Jundiaí. E aí eu liguei pra Dora e falei, Dora, eu só vou pra casa se você tiver certeza que não é hoje. Como nós pensamos que era contrações de treinamento, no início não resolvemos chamar ninguém, alertar ninguém. Porque na semana anterior, a Cileia já tinha ficado com a gente o dia inteiro esperando, porque a gente achou que ia ser. Então, à tarde, a Cileia ligou porque ela estava ali por perto para saber como é que estava tudo. Então a gente falou que a gente estava com contração e tal, e aí ela disse também que poderia ser as contrações de treinamento, como tinha acontecido na semana anterior, mas se a gente quisesse, ela podia passar lá. Então, para não tomar o tempo dela mais um dia inteiro lá, porque a gente pensava também que ainda eram as contrações de treinamento, a gente resolveu dispensar ela e falou que ela podia ir para casa dela. Caiu a noite, as contrações ficaram insuportáveis, assim. E aí, a partir desse momento que eu voltei para casa, eu me lembro que eu tinha acompanhado 2 partos naquela semana. Tava realmente muito cansada, com muito sono. E eu lembro que eu deitei no sofá e eu adormeci por 15 minutos. 15 minutos depois, a parteira tava me ligando, a Dora tava me ligando. E a Dora já tava com uivos e gritos. Eu não tenho tantas lembranças detalhadas desse dia, mas eu me lembro da minha mãe chegar em casa e depois de 15 minutos ela me acordar para que a gente fosse amparar a Dora com instrumentos, bolsas e muitas outras coisas, cortando aí de Parelheiros a Santo André. Antes de vir morar em Parelheiros, eu morava em Santo André. O caminho que eu fazia e que eu conhecia é um caminho de estrada de terra que a gente faz pelas aldeias. E é um caminho que é muito mais rápido para chegar. E eu só consegui chegar porque eu conhecia esse caminho. Então eu lembro que eu já estava com todas as coisas prontas, eu só entrei no carro, peguei a Júlia, que nasceu dia 18 de dezembro, que hoje é o dia da doula, e ela foi correndo comigo para
pra lá. E eu lembro que eu dirigia muito rápido, tava muito aflita da possibilidade da Dora se sentir sozinha, dela se sentir desassistida. Na hora que ele começou a ligar pras pessoas, eu entrei no chuveiro, o que foi um paraíso, assim, na hora que eu entrei no chuveiro. Mas aí quando ele tava com a parteira no telefone, ela pediu pra eu sair do chuveiro e deitar do lado esquerdo. E foi o que eu fiz. Só que as dores ficaram muito mais insuportáveis. Aí eu saí daquela posição e fui no meu instinto. Aí a doula chegou, a Priscila, que também foi um amor desde o início, cuidou super bem da gente. E aí ela falou também que a parteira tinha dito pra eu deitar do lado esquerdo. Então eu disse pra ela que não tinha condição, que era insuportável aquela posição. Então a Cileia chegou pouco depois, na velocidade da luz. Quando eu cheguei lá, né, na casa da Dora, tava um clima muito, muito gostoso, muito aconchegante. A Priscila tava cuidando dela. E eu tive que sair para poder falar com a parteira e com a minha professora como que tava a situação, né? E nisso a bolsa rompeu. Quando eu voltei, a Manu já tava descendo. E ela orientou lá uma posição para eu sentar e falou para eu fazer força. E aí eu comecei a fazer força e era bem dolorida, as contrações bem doloridas. E aí ela pegou um espelhinho e colocou assim, eu conseguia ver o cabelinho da Manu assim saindo. E aí aquilo me deu uma alegria, um conforto tão grande. Continuou as contrações forte. A bolsa estourou, aí tava um aprendiz de parteira, um aprendiz de doula e uma mãe de primeira viagem, um pai de primeira viagem, todo mundo se iniciando ali naquele ritual. E aí elas cantaram uma música que eu canto até hoje pra Manu e ela nasceu. E foi lindo, assim, o momento que ela nasceu foi uma alegria estonteante. E até hoje eu falo pra minha filha que esse é o superpoder dela, de trazer alegria pro mundo. Eu, sinceramente, não sabia muito o que esperar. Nunca tinha estado num parto que não fosse o meu nascimento ou a proximidade que era do nascimento dos meus irmãos. Mas como menina jovem, achei que eu teria medo, ficaria assustada ou na hora, enfim, né? Tivesse ali algum receio, né? Mas no momento da saída da Manu, tudo se tornou tão natural. Eu tenho uma lembrança muito vívida disso, assim, de como eu me senti segura. Me senti segura de ancorar, segura de amparar, segura, por mais que eu não tivesse aí o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu só posso ter o conhecimento que eu tenho hoje porque eu passei por tudo que eu passei. Então ali eu me senti muita segurança ali na Dora, na força que ela tava ancorando, na minha mãe ali também que tava se colocando. E aí eu fiquei muito tranquila. Foi tudo muito natural. E tudo que eu pude fazer foi ancorar minha presença e cantar. Então acho que ali foi o momento que eu aprendi, né? Esse estado de presença do parto, esse estado de presença de estar com o outro. E aí logo depois que ela nasceu, por conta da inexperiência de todo mundo, acredito eu, não sei, que começou um desespero, assim, que hoje um olhar mais distante do tempo, né? Que é aquele desespero pós-parto que foi um pouco desnecessário, né? Começou a sair sangue
E aí começou reiki. Era o meu primeiro parto como responsável ali pelaquela situação, né? Então não tinha muito experiência, né? Obviamente, eu nunca tinha acompanhado o sangramento, né? Nem sido responsável de observar esse sangramento. A taxa de ferro da Dora tinha sido baixa durante a gestação, então às vezes é normal sangrar mais um pouco se a taxa está baixa, né? Então a gente fez reiki e ela comeu um pedacinho da placenta, o que estancou o sangue, mas como a parteira chegou um pouco depois, não tinha conseguido vir pelo GPS, tinha demorado muito mais tempo do que ela estava prevendo para chegar, e tinha pequenas lacerações. Acho que ela chegou um pouco aflita e trouxe muito desarmonia para esse momento de ouro, né? Para esse momento dourado, que é tão bonito e tão especial. O pós-parto foi completamente confuso, assim. Depois da chegada da parteira, foi um desbaratinamento total. Minha firmeza foi-se embora, eu fiquei meio perdida. Eu fiquei bem confusa e meio atabalhoada. Eu sempre disse que meu maior medo do parto era a sutura, né? Porque eu não gosto de agulha. E aí, na hora que tava acontecendo, eu tava dando canja de galinha pra Dora. E aí foi engraçado que eu senti uma fraqueza, minha pressão caiu, eu desmaiei, foi uma doideira. foi realmente meio conflituoso. Mas hoje também, com a distância do tempo, eu consigo perceber que ali tinha uma questão espiritual sendo aberta, que aí só viria a ter desenvolvimento depois de muitos anos, mas foi até engraçada a situação. Então hoje você chega e fala, putz, eu desmaiei no primeiro parto que eu acompanhei, tadinha da Dora. Foi muito lindo a maneira como a Júlia alimentou a Dora, né? A Dora, que tantas vezes tinha dado comida pra Júlia, minha filha. Agora minha filha tinha ali 16 anos e estava alimentando a Dora, né? Então, esse ciclo mágico, né, de começo e recomeço, ele é tão bonito, ele é tão potente, ele é tão forte e ele é tão inspirador, né? Acredito que essa força de comunidade foi o que me ajudou no processo mesmo de nascer como doula e entender o doular como algo para além do parto também. A Dora também doulou a gente aí quando criança e conseguiu estar próxima da gente, amparar essa coisa do cuidado que nasce nas comunidades e ele é retribuído dentro das comunidades. É algo que a gente troca, é algo que a gente vivencia no nosso cotidiano, não é algo descolado da nossa realidade. Hoje ver a Malu tão grande é realmente você vê o tempo, né? Você vê o tempo, é como se você enxergasse ali o tempo de maturação, o tempo de desenvolvimento, o tempo que só pôde acontecer com o nascimento de uma criança. Eu lembro que foi um choque quando você pega um bebê, você sente o tamanho da responsabilidade e a impressão que dá é que a gente atravessa um portal mágico, que você compreende a força da vida e a sua responsabilidade perante ela. E eu lembro que a parteira falava assim, pega a gaze, arruma o lençol. Eu não sabia nem que era lençol, nem que era gaze. Eu tava em choque pelo poder do amor divino manifestado do nascimento. Parir é a experiência mais forte, mais incrível que uma mulher pode ter nessa vida. Assim, para mim, com os meus anos de vida hoje, parir é a experiência mais incrível, mais forte, mais marcante. Todas nós podemos semear o bem-nascer, numa ciranda constante, em que ora somos quem semeia, ora quem cuida ou quem colhe. As sementes podem ser ideias, atitudes, trocas, mas nesse caso são sobretudo as crias que trazemos ao mundo. E esse, de fato, é um processo transformador, que envolve arte, ciência e tradição. Embala luz e sombra, abala estruturas, traz o novo e reconstrói a casa. Essa produção faz parte do projeto Sementeiras do Bem Nascer, contemplado pela 6ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia.